Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito bacana e muito informativo. A gente vai falar sobre um assunto que está mais do que nunca no auge, no topo de importância, digamos assim, para nós maquiadores, né? Então, a preocupação de muitos com tudo que a gente vem vivendo nesse momento atual de pandemia, de Covid, né? Existem muitas preocupações, muitas contestações aí na nossa cabeça, né, em relação à nossa profissão. Ana, como é que vai ser? Como é que a gente vai retomar? Né? Alguns lugares já estão atendendo, outros lugares não estão atendendo ainda, mas como é que vai ser, né, a partir de agora? Eu acredito que sim, tudo vai mudar. A gente está passando por uma revolução sanitária, digamos assim, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu sempre abordei esse assunto nas minhas redes sociais, eu sempre gostei de falar muito sobre biossegurança. Sempre estudei muito sobre o assunto e agora, mais do que nunca, eu pesquisei bastante, eu estudei muito, eu conversei com pessoas que estão envolvidas na área, conversei com especialistas sobre biossegurança para trazer para vocês algumas informações indispensáveis. Então, hoje a gente vai falar sobre a parte 1 das nossas dicas de biossegurança para vocês e como se adaptar a essa nova realidade, né? A gente vai ter que se reinventar, se adaptar, a gente vai ter que se restabelecer com uma nova rotina de atendimento para que seja seguro para nós mesmos como maquiadores, para as nossas clientes, para que a gente possa passar essa segurança para elas também. Então fica tranquilo, você não vai ter que investir muito, né, financeiramente falando, para você montar um kit para você sobre biossegurança, para você conseguir atender seus clientes com segurança, né, e passar aí essa credibilidade para elas também e conseguir atendê-las da melhor forma, com ou sem coronavírus, né, gente? Porque querendo ou não, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. O bichinho tá aí, né? E eu acho que não vai embora tão cedo, infelizmente, então a gente precisa se readequar a essa situação toda. Então acompanhe, a partir de agora, as 7 dicas sobre biossegurança que eu tenho pra você. Bom, gente, falando sobre biossegurança, biossegurança são as medidas que nós, como profissionais da beleza, tomamos, né? As medidas que os médicos tomam, que os dentistas tomam, são medidas que a gente realmente precisa de fato tomar, porque a gente trabalha diretamente em contato com os nossos clientes, né? Então a gente está próximo, a gente trabalha com as mucosas, né, com a região dos olhos, com a região da boca, e tudo isso exige um certo cuidado, porque existe sim uma lista imensa aí de doenças que a gente pode estar transmitindo de uma cliente para outra, além, claro, da própria questão de higiene, que é o básico, a gente sempre precisou ter, e agora mais do que nunca a gente precisa bater mais essa tecla e focar mais nisso, né? Então, com o Covid, com tudo isso que vem acontecendo, gente, é bom que a gente se adapte, porque vai ter sim fiscalização. Inclusive, eu conversei com vários maquiadores meus de vários lugares aí do Brasil que já voltaram a trabalhar, né, em meio à pandemia, já tiveram a profissão liberada ali para atendimento, né, pelos governos das suas respectivas cidades e estados, enfim. E o que muitos me falaram foi: Ana, a gente voltou, mas a vigilância tá batendo em cima. Então, gente, vai ter fiscalização, mais do que nunca agora. Então, é muito necessário que a gente se adapte de fato, para que a gente não tenha prejuízos, digamos assim, né? Prejuízos na questão da saúde, para que a gente não se contamine, para que a gente não passe doenças, além do Covid, existem várias outras para as nossas clientes, né? Não transfira isso. E realmente para a gente não levar uma multa, né? Ou alguma coisa nesse sentido, ter o nosso material recolhido, porque sim, isso já aconteceu, eu conheço pessoas que passaram por isso, então a gente sabe que o investimento para trabalhar como maquiador é alto. E ninguém quer passar por uma situação como essa, né, gente? Então vamos lá. Claro, nós sabemos que a transmissão através do nosso material, dos nossos utensílios ali que a gente utiliza para estar maquiando, né, o nosso material de trabalho, a gente pode transmitir sim o Covid, né? Certamente de uma cliente para outra, e a gente pode também pegar o Covid, né? Acabar contraindo o Covid, o tal do coronavírus, né, gente? Então, o primeiro passo é se cuidar, né? Mas antes, vou dar uma lista para vocês pequena de algumas outras doenças, né? Vou citar algumas outras doenças que a gente sempre pôde transmitir mesmo antes da pandemia, né? Através do nosso material, da falta da higienização do nosso material. Só uma coisa que eu queria falar antes de entrar nas dicas de fato que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: isso tudo, gente, é baseado em pesquisas que eu venho fazendo, no estudo que eu venho tendo sobre biossegurança, com todos os profissionais da saúde que eu tenho falado, que eu tenho pesquisado, que eu tenho me envolvido realmente para
saber um pouco mais, até porque é um assunto que eu sempre me interessei e é uma tecla que eu sempre bati muito com as minhas alunas, né? Então eu queria deixar bem claro para vocês que as coisas que eu vou falar aqui são sugestões para vocês, que estão na cartilha, por exemplo, do Senac, né? Que são sugestões que os especialistas nos dão para a gente estar trabalhando com segurança realmente. Então eu queria deixar claro para vocês que apesar de não ser uma profissional da área da saúde, eu pesquisei muito e é com embasamento em todas as pesquisas que eu estou passando essas informações para vocês. Obviamente, é um assunto um tanto polêmico, a questão de biossegurança sempre foi, né, gente? Mas é uma questão muito necessária a gente saber, a gente se inteirar. Então, tudo que você pegar nesse vídeo, que você achar viável pra você, que você achar interessante, aplique, né? Se porventura você discordar de um detalhe ou outro, super respeito também a sua opinião e fica até à vontade para colocar aqui embaixo e depois eu vou dar uma lida e quem sabe comentar aí nos próximos vídeos, porque a gente vai ter mais vídeos sobre com esse tema aqui. Bom, pessoal, o nosso material, quando ele não tem asepsia correta, quando a gente não faz a higienização do nosso material, a higienização da nossa bancada, dos nossos produtos, quando a gente não tem os cuidados devidos com eles, a gente pode transmitir várias doenças. Entre elas estão o próprio coronavírus, a gente pode acabar transmitindo a clamídia, né, entre um produto e outro, um pincel e outro que você usa numa cliente, usa na outra. Podemos transmitir a herpes, gripe, fungos e micoses, hepatite B, sem falar ainda nos riscos de alergias, né, que os produtos vencidos ou com mau armazenamento, né, quando a gente armazena da maneira incorreta, podem acabar causando também, desencadeando aí nas nossas clientes. Então, por isso, né, e outros fatores, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Então vamos às nossas 7 dicas, né, sem mais delongas aí. Quais são as primeiras 7 dicas e as dúvidas, inclusive frequentes? Além de dar umas dicas, eu vou tirar algumas dúvidas frequentes que a maioria dos maquiadores tem. Eu vi lá pelo Instagram, coloquei a caixinha no Instagram e vi que o pessoal tem muitas dúvidas em relação a isso. Então vamos lá. Qual que é a primeira dica, né, e a primeira dúvida aí mais frequente em relação ao corona e o atendimento de maquiagem, né? Como que vai ser o atendimento de maquiagem? Então, primeira dica é uso de avental ou jaleco. Ana, vai ser necessário? É importante? Bom, gente, segundo a cartilha ali do Senac, que é uma excelente base pra gente ter aí também pra estar seguindo, né? É importante sim que você utilize um jaleco, né, ou uma roupa que seja coberta até o seu punho e que você utilize a luva também, tá? Mas eu vou falar sobre luva um pouquinho mais pra frente, porque não é uma questão assim totalmente obrigatória, exceto em alguns casos que eu vou explicar. Mas o jaleco é sim interessante, a gente tá utilizando um jaleco ou uma blusa de manga comprida. O jaleco seria o ideal, até pela apresentação que você faz para os seus clientes, né? Você apresenta uma imagem de mais higiene, de mais limpeza, de mais credibilidade, maior credibilidade. O cliente olha para você de jaleco, querendo ou não, é diferente, né, gente? Sem contar que você pode colocar ali uma roupinha qualquer por baixo, colocou o jaleco, você tá totalmente apresentável. E hoje existem jalecos maravilhosos, lindíssimos, com um excelente caimento, com excelente caimento, com designers diferentes, você pode mandar personalizar o seu, e é sim interessante o uso do jaleco, tá, gente? E aí você pode utilizar, chegou em casa à noite, você pode retirar, colocou num saco plástico, levou para lavar, tá? Então fica aí a dica para vocês sobre jalecos, tá? É obrigatório, Ana? Não, não é obrigatório. Mas é interessante utilizar, como eu falei, até para você passar essa segurança quando a cliente te vê. Existem uns jalecos também que a gente utiliza, que eles são, que você compra em lojas de cosméticos, você encontra em lojas de produtos odontológicos, que são os jalecos que você coloca, não são descartáveis, mas eles são de um tipo de plástico que você pode higienizar com álcool também entre um atendimento e outro. Também é uma opção, tá? Então fica aí a dica para vocês sobre jalecos ou avental. Segunda dica, gente, uma dica super básica, mas que muita gente não faz e eu sempre peguei muito no pé das minhas alunas e eu falo aqui pra vocês hoje porque eu acho que é importante agora mais do que nunca, que é a higienização da bancada, a higienização da cadeira, a higienização do seu material em si. Então assim, entre uma cliente e outra a gente vai ter que sim, a partir de agora, tirar uns minutinhos pra gente higienizar a cadeira, pra gente higienizar a bancada. Uma sugestão, deixem o mínimo de material possível em cima da bancada, né? Coloquem só de fato o que vocês vão utilizar no momento.
mantenham as embalagens sempre fechadinhas, abram e fechem imediatamente, isso para preservar o material de vocês. E a gente sabe que o pessoal inventa muita coisa, né? Ah, Ana, tem que usar sabonete enzimático, tem que usar clorexidina, tem que usar, enfim, o que tem que usar, né? Porque o pessoal começa a inventar uma série de coisas e acabam deixando uma coisa muito maior e muito mais difícil do que na realidade é, né? Então você não precisa de fato ter muitas coisas que muitas vezes até é difícil o acesso para você estar comprando e tudo mais. Gente, o vírus é muito fácil de ser combatido, né? Ou prevenido. Água e sabão, né? Então você pode limpar a sua bancada com água e sabão, com água e diluído ali um pouquinho de água sanitária junto, você vai fazer a higienização. Álcool 70 é uma excelente opção, gente, e pronto. A asepsia da tua bancada vai estar feita, a asepsia da sua cadeira vai estar feita dessa maneira, tá? No chão, logicamente não precisa fazer isso entre uma cliente e outra, mas no final do expediente, fazer uma asepsia do chão com água diluída em água sanitária também é interessante, tá? E é isso, gente, não precisa pirar muito, não precisa achar que você precisa comprar 1 milhão de coisas, inventar coisas assim que realmente são de fato desnecessárias, porque a higienização e o cuidado é sim simples de ser feito, a gente só precisa criar o hábito, a rotina de estar fazendo, certo? Então, higienização de bancada e material e cadeira é fundamental, certo? Então fica aí a segunda dica sobre biossegurança e vamos para a terceira. Terceira dica e dúvida aí que muita gente perguntou para mim lá nos stories do Instagram, na enquete que eu coloquei, foi sobre cabelo preso, né? Touca, Ana usa touca, usa cabelo preso, como é que vai funcionar isso, né? Bom, gente, uma dica, tá? Não há necessidade de você usar touca, tá? Não é, na verdade, obrigatório você usar touca. Mas é obrigatório sim que você esteja de cabelos presos, né? Porque a partir do momento que você começa a passar a mão no cabelo e tudo mais, você pode acabar conduzindo vírus, bactérias, enfim. Então é interessante que você use o seu cabelo preso, né? Ah, Ana, touca precisa? Não é uma questão, como eu falei, obrigatória, tá? Se vocês forem pesquisar, Senac, enfim, você não é obrigado a usar touca. Mas se quiser usar, é um cuidado a mais que você tem com você e com a sua cliente também, com certeza, tá? Então fica a dica aí em relação à touca, né? Cabelo preso já é mais do que suficiente, certo? E a dica 4 do nosso vídeo sobre biossegurança, a gente vai precisar, né, para amamentação, as ferramentas que a gente vai precisar para trabalhar a partir de agora, eu super indico para vocês utilizarem a Face Shield, que é aquela máscara aqui que a gente utiliza, acrílica, que ela cobre todo o rosto, né? Antes a gente utilizava muito aquela máscara acrílica que vinha só até a região da boca, né? Ela não cobria o nariz e ela tinha as laterais vazadas. Então, por isso hoje, nesse momento, não é o ideal, não é o mais seguro. Então, a Face Shield é um pouco mais seguro. Eu, particularmente, a partir de agora, nos meus atendimentos, vou utilizar a Face Shield junto com aquela máscara tradicional de tecido também. Eu vou utilizar as duas para que eu realmente não tenha nenhum contato com a cliente, gente, para preservar a minha saúde, para preservar a saúde da sua cliente, né, da nossa cliente, e claro, dos meus familiares e das pessoas que eu amo também. A gente tem que se cuidar e cuidar deles mais do que nunca, né, gente? Então use a Face Shield até por uma maneira de vocês mesmas se prevenirem, já que o nosso contato é muito próximo, tá bom? Se puder combinar com a máscara, melhor ainda. Ah, Ana, mas eu não gosto, acho desconfortável, acho que é muito grande. Aqueles óculos também são interessantes, que você compra em lojas de material de construção, tem, em vários lugares vocês encontram, e é um óculos que custa uma média de 5 a 7 reais, então é super acessível, tá? Então, fica a dica sobre Face Shield, óculos, máscaras, né? Máscara fundamental, acho que não precisa nem reforçar muito essa ideia aqui, precisa, tá, gente? Não dispensem o uso da máscara. E a dica de número 5 é a seguinte, que é sobre, gente, unhas, né? Então, todo mundo que me conhece, que me segue, sabe que eu tenho alongamentos de unhas, né? E aí fica aquele debate, tem que usar luva, não tem que usar luva, como é que é, Ana, né? Como é que vai ser? Bom, gente, a luva, ela não está como material obrigatório. Se vocês forem pesquisar também, todas as fontes de pesquisa de vocês seguras vão te dar essa informação. Não é uma questão obrigatória o uso de luva, certo? Até porque a gente não está em contato com pessoas que realmente, de fato, estão doentes, né? Normalmente as pessoas que estão doentes, que têm esse risco de transmissão de doença e tudo mais, elas não vão para uma festa, né, gente? Elas não vão se maquiar para uma festa, elas vão para o hospital, né? Então, quem realmente está com maior contato com esse pessoal, né, que realmente tem um risco maior de transmissão, são os médicos, são os enfermeiros, inclusive dentistas e tudo mais. Essas pessoas que têm sintomas, que estão doentes, né? Então, não necessariamente você precisa, porque é aquilo que eu falei. Normalmente quem procura um maquiador nessa época não tá doente, né, gente? Vai para um evento, enfim, pelo menos não tem os sintomas aí. Então, a luva não é obrigatório. Agora, uma coisa muito importante, que eu conversei muito com a Kátia Freire, que é uma maquiadora fantástica, ela é especialista em biossegurança, foi em relação às unhas.
Então ela falou que muitas bactérias, elas acumulam-se, o próprio vírus, abaixo das unhas, né? A gente pode acontecer sim. Então eu, Ana, particularmente, nós temos duas opções, né? Ou a gente corta as unhas bem curtinhas, né? E ainda assim faz a higienização com uma escovinha para assegurar de que realmente está limpo, ou a gente utiliza luvas no atendimento, tá? Então fica a seu critério manter as suas unhas curtinhas e cortar de 3 em 3 dias, ou sim utilizar luvas nos atendimentos para que você esteja segura, para que a sua cliente esteja segura e o seu material também, tá? Então fica a seu critério, aquilo que eu falei, gente, não é uma regra obrigatória, nada é, né? Você vai ouvir as dicas e pegar para você filtrando aquilo que você realmente acha que é interessante e vai funcionar para você, mas isso tudo é com base nos estudos que eu tenho feito. E vamos para a dica 6 do vídeo de hoje, que é a seguinte. Claro, uma coisa que a gente já deveria usar antes, que não era comum ser usado, mas aquilo que eu falei, a partir de agora a gente vai ter que colocar em prática muita coisa que a gente não fazia, mas que já era importante. E o uso de descartáveis é uma dessas questões, né? Então a gente sabe que hoje o mercado oferece, gente, com custo mega acessível, várias opções de descartáveis. Então existem aplicadores, até no AliExpress, nesses sites aí que a gente encontra, existem aplicadores de delineador, existem aplicadores de batom, que inclusive eu sempre usei. E o que eu já faço com esses aplicadores de batom, gente, quando eu uso, ó? Eu pego o aplicadorzinho de batom, aplico o batom na cliente, aqui já vem um aplicadorzinho de sombra para você depositar, e o aplicadorzinho de batom, que é um aplicador fininho. O que eu sempre fiz? Como os meus que eu compro vêm com tampinhas, eu já colocava o excesso do batom, eu aplicava na cliente, e o excesso que ficava aqui, eu até aplicava um pouquinho mais, fechava ele e entregava para a cliente levar. Dessa forma, ela tem um retoquezinho dela ali, uma amostrinha rápida, só para ela fazer o retoque. E ela levou o descartável dela, às vezes eu dou as esponjinhas também, quando é esponja queijinho, eu dou para elas levarem. Inclusive agora as esponjas não são interessantes serem usadas, tá, gente? Segundo todos os profissionais da área aí que trabalham na área segura, a esponja não é um material seguro para ser utilizado, né? Claro, você pode fazer o rodízio, porque existe um tempo em que o vírus ele fica vivo em superfícies, então a esponja, se você fizer ali rodízios de 48 horas, 72 horas, entre uma esponja e outra, né, sem utilizar na cliente, lavando e deixando ela ali, ok, você pode reutilizá-las. Mas o ideal, gente, sendo mais coerente para essa situação, é sim usar as esponjas descartáveis, e se você quiser dar para sua cliente levar depois também, tá ótimo, tá, gente? O descartável com batom e a tampinha eu sempre dei para elas, justamente para elas terem um retoque depois, tá? Então, descartável é importantíssimo. Tudo que você puder usar descartável é interessante, ó. Por exemplo, existem hastes, que são os famosos cotonetes, né? Que já vem com demaquilante, por exemplo, que você pode pegar e utilizar eles, né? Pra fazer a limpezinha ali, já é descartável, já vem com demaquilante na pontinha, até facilita um pouco mais a sua vida, tá? Então tem o aplicador de delineador, os aplicadores de máscara para cílios são importantíssimos, importantíssimos mesmo. Você nunca vai colocar ele dentro da embalagem, você vai pegar com o aplicador dele, colocar na plaquinha raspando, e da plaquinha você pega com o aplicador descartável e aí sim aplica na cliente, tá? Então fica aí a dica dos descartáveis para vocês, certo? Bom, gente, e a nossa última dica desse vídeo, e a mais polêmica, eu acredito, que é o que o pessoal discute muito, é o que mais surgiu dúvidas lá no meu Instagram, é em relação a Ana, como que eu vou fazer para higienizar, para usar os meus compactos, né? Afinal de contas, a gente tem iluminador compacto, tem sombra compacta, as paletas de sombra, paletas de pó. Como que eu vou fazer para trabalhar com esses compactos, né? Existem algumas pessoas que sugerem a gente borrifar o álcool na paleta a cada cliente que a gente faz o atendimento. Mas, gente, isso não é o mais indicado a ser feito, tá? Porque cada produto que é compactado, todos os produtos que são compactos que a gente utiliza, não tem água na composição. Então não é acrescentado água, o produto não tem água na composição. E obviamente quando a gente borrifa o álcool, por exemplo, o álcool 70, ele é 70% álcool e ele é 30% líquido, né? Ele é 30% água. Então quando você acaba borrifando, imagina, você atendeu uma cliente agora, borrifou álcool, 70, deixou ali. Aí o álcool vai evaporar, a água, o produto vai absorver. Aí você atende outra cliente, borrifa a água, o álcool evapora, a água, o produto absorve. E se você faz isso 6 vezes por dia, suponhamos que você tenha 6 clientes, o que vai acontecer? Você vai acabar com o tempo alterando o seu produto, alterando a sua paleta de sombra, alterando o seu iluminador, alterando os seus compactos, e automaticamente eles já não vão mais ter o mesmo resultado, a mesma eficácia, e, né, logicamente você vai perder dinheiro, porque querendo ou não, uma paleta de sombras a gente sabe que tem um investimento alto, né? Então não façam isso. Não apliquem álcool nos compactos de vocês vão acabar perdendo o material de vocês, com certeza, com o uso contínuo dessa prática, tá bom? Então, o que eu sugiro para vocês? O mais ideal, digamos assim, né? Primeiro, para a gente trabalhar com biossegurança, a gente precisa
Então, o equipamento obrigatório do maquiador é a nossa placa de inox e a espátula de inox, né? Que facilita ali o uso dos produtos. Sempre que a gente vai fazer misturinhas de base, isso aqui é indispensável, tá? A gente encontra super acessível em alguns lugares que vendem cosméticos. E aí aqui serve para você colocar as suas bases, fazer misturas de bases, colocar o corretivo para não passar na cliente, você coloca o corretivo aqui, colocar o seu batom, a gente pega uma lasquinha do batom se for bala, ou passa o aplicador na espátula, da espátula aplica ali e daqui aplica na boca da cliente, né, pra gente não passar na boca de uma cliente, na boca do outro. Gente, por mais que você use pincel, né, você pegou o batom, passou o pincel no batom, passou na boca da cliente, passou no batom novamente, já contaminou o produto. E se você pegou uma cliente que tinha alguma dessas doenças, por exemplo, que eu passei pra vocês inicialmente, você já contaminou tua outra cliente. Então, olha como isso é sério, olha como isso é delicado, né? Então, gente, tomem esse cuidado, certo? É igual uma dica também que eu dou pra vocês em relação à dica extra, tá? Pingar diluidor dentro do pote do corretivo, ou diluidor dentro do pote do delineador. Gente, isso é um crime. Porque além de você ir alterando toda a composição do seu produto, ele já não funcionar com a mesma eficácia também, porque você modificou a formulação dele, a composição dele, acrescentando diluidor várias e várias vezes, você acaba diminuindo a vida útil do produto e você com certeza contamina o seu produto também, né? Porque você pega lá o pincel, coloca dentro do corretivo, passa na cliente. Coloca no corretivo, passa, coloca o pincel no delineador, passa dentro do olho da cliente, né, ou na raiz do cílio da cliente. Então, olha só como isso é prejudicial, como isso é perigoso, gente. Olha quantas doenças a gente pode transmitir dessa forma e a gente acaba perdendo também o nosso produto com um tempo muito menor do que deveria. Então, gente, espátula e placa de inox, isso aqui é fundamental. Pode ser acrílico também, sem problema nenhum, desde que você faça a asepsia depois, certo? Então, colocou aqui o batom, colocou a base, colocou o primer. Pós, gente, os pós de vocês que são soltos, eu particularmente sempre prefiro os pós soltos, coloca aqui também, e daqui você coloca na cliente. Então evita o contato do pincel ou da esponja com qualquer produto e depois, né, aplicar de uma cliente na outra. Isso com certeza promove aí a transmissão de doenças através de vírus, de bactérias, enfim. Tomem essa cautela e esse cuidado, tá? Cuidem de vocês, do material de vocês e da cliente de vocês, ok? E a questão dos compactos entra também aqui. Então, gente, qual que seria o ideal, então? Eu não posso higienizar com álcool. Como que eu vou fazer? Então, você pode fazer um rodízio de paletas, né? Então, você pode usar as sombras que você usou hoje, você guarda, deixa ali por 2 dias, 3 dias, pega uma outra paletinha para usar nessas próximas clientes de hoje. Só que, Ana, é muito difícil isso. Claro que é muito difícil, porque nós maquiadores, gente, a gente sabe que a gente tem 2, 3 paletas que tem algumas cores ali, que a gente usa sempre aquelas, né, como base para fazer o fundo do olho e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Fica um pouco mais inviável fazer esse rodízio, principalmente se a gente trabalha com a agenda um pouco mais cheia, tem bastante cliente. Então, o que que eu sugiro? Eu, Ana, a metodologia que eu estou trabalhando a partir de agora, que está funcionando para mim e que estou ensinando as minhas alunas e que vem a partir de pesquisas que eu fiz com os profissionais da área. Qual que é o ideal? É você pegar a sua plaquinha, a sua paleta de sombra ou o seu iluminador em pó, o seu pó compacto que seja, vem com a sua espátula, raspa só um pouquinho, vai cair aquela raspinha na placa e da placa você pega com o pincel e aplica na cliente. Eu garanto pra você que a sua sombra, o seu iluminador vai ficar ainda mais potencializado, porque quando você pega ele moidinho aqui, as partículas e vai aplicando, ele potencializa muito mais a cor e com certeza é o método mais eficaz e mais seguro para você se prevenir contra tudo isso que vem acontecendo e, claro, cuidar também do seu material. Então, raspem, gente. Primeira vez você vai raspar um pouquinho mais, segunda vez vai um pouquinho menos, na terceira você já tá craque na quantidade que você precisa, economizando assim muito mais o seu produto também, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês em relação à biossegurança de hoje. Existem muitos outros assuntos referentes ao coronavírus, à prevenção, à biossegurança, e tem muito mais coisa que eu quero falar para vocês, porém, se eu for colocar nesse vídeo, vai acabar ficando muito longo, por isso que eu escolhi aí 7 das dicas fundamentais e dos materiais fundamentais que a gente precisa, que não tem como viver sem, né, gente? Então eu resolvi escolher esses 7 que são os principais e os primeiros, os iniciais, digamos assim, né? Que é o jaleco, o avental, o cabelo, essas dicas, essas dúvidas que vocês têm mais frequentes mesmo e mais básicas. E nos próximos vídeos a gente vai avançar um pouco mais, falar um pouco mais com termos mais técnicos, questões mais técnicas mesmo, como, Ana, a polêmica luz UVC, né? Serve como germicida, funciona para esterilizar minha paleta, para esterilizar meu material, o uso de sabonete enzimático,
o uso da clorexidina, né? Isso tudo é eficaz para lavar os meus pincéis, por exemplo, né? Então, como que eu faço a higienização correta dos meus pincéis de forma que eu vou assegurar, né, a minha segurança, o cuidado com o meu material e com a minha cliente, né? E vou cuidar aí para que a fiscalização passe e vá embora, né, com tudo muito certinho, tudo muito redondinho. Então existem muitos temas em relação a isso. Então se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários do vídeo que vai ter sim a parte 2 desse vídeo. A gente vai falar mais sobre biossegurança, sobre vários assuntos envolvidos a esse tema. Coloca aqui que eu vou saber primeiro o que mais você gostou nesse vídeo, conta pra mim o que mais você gostou. Se tem alguma dica que você não sabia, alguma coisa que você ainda não seguia, vai começar a seguir a partir de hoje. E qual que é a sua dúvida ainda em relação à biossegurança, para que eu possa responder nos próximos vídeos dessa série sobre biossegurança. Gente, obrigada pela companhia de vocês até aqui. Fiquei muito feliz de voltar com os vídeos aí, estava com saudade de produzir vídeo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, cuidem-se e até mais. Tchau!